Olá, pessoal. Eu sou a professora Zélia Bezerra. O vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões sobre progressão geométrica e o assunto de hoje é soma dos termos de uma PG finita. Então, nós vamos estar trabalhando com a fórmula Sn é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Onde Sn é a soma dos N termos da PG, o A índice 1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é a posição ou a quantidade de termos. Então, são incógnitas que a gente já vem trabalhando em vídeos anteriores, e esse é o assunto que nós vamos estar explorando. A gente usa essa fórmula para somar um número X de termos. Somar 10 termos, 5 termos, 8 termos de uma PG. Então, vamos resolver algumas questões. A questão 62 diz o seguinte: calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG. E a PG, ela inicia com menos 2, 4, menos 8. Aqui nós temos 3 termos e são 6 termos. Então, ao invés da gente sair procurando os outros 3 termos e depois fazer a soma manual, nós vamos usar a fórmula que eu já apresentei no slide anterior. Então, vamos coletar inicialmente os dados do problema. O primeiro termo é o A índice 1, aparece aqui, é o menos 2. A razão pode ser obtida pegando um termo qualquer e dividindo pelo anterior, no caso, pegando 4, dividido por menos 2, eu encontro menos 2. O número de termos, como ele pediu 6 termos, então N vai ser igual a 6. Então, nós vamos estar procurando a soma dos termos, no caso, o Sn. Então, aplicando na fórmula, nós vamos ter Sn, que é 6 termos, no caso eu usei S6, igual a índice 1, que é menos 2, a razão também é menos 2, o N é 6, menos 1, sobre a razão menos 2, menos 1. Então, nesse caso aqui, essa fórmula é um pouco diferente do termo geral. No termo geral, esse menos 1 subtraía do expoente, e aqui o menos 1 subtrai da base. Então, próximo passo aqui vai se resolver a potência, menos 2 elevado a menos 6, número negativo elevado a expoente Fá fica positivo, 2 elevado a 6 é 64, menos 1, e no denominador, somei menos 2 com menos 1, menos 3. Próximo passo vai ser subtrair, né? 64 menos 1, 63. Posso também fazer a comparação dos sinais. Nesse menos do numerador com menos do denominador vai ficar positivo, não é? Então, nós vamos ter aqui, eu usei um processo de simplificação, ó, menos por menos deu mais, e 63 eu dividi por 3, né? No caso, foi uma simplificação e eu encontrei 21, né? E aí sobrou apenas 2 vezes 21, que vai ser igual a 42. Questão bem simples, né? E aqui, ó, o menos por menos ficou positivo. Então, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG vai ser igual a 42. Próxima questão que nós vamos trabalhar, a questão diz o seguinte: calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG, 320, 160, 80, uma PG decrescente. Não me recordo qual é o número dessa questão, aqui coloquei como segundo, né, mas deve ser 63. Então, vamos lá, pegando os trainos dados da questão. Primeiro termo, A índice 1, 320. Razão, um termo qualquer dividido por o anterior. No caso, pode ser 360 dividido por 120.
nós vamos fazer uma simplificação, não é? Porque não dá para dividir 160 para 320, mas simplificando, a gente vai ter um meio. Então, razão vai ser uma fração, um meio. Número de termos, n aqui vai ser igual a 8. E ele pede novamente a soma dos termos, então Sn ou S8. Aplicando na fórmula, nós vamos ter S8 é igual a índice 1, que é o 320. A razão é 1 meio. O número de termos aqui é 8, menos 1. Novamente a razão 1 meio, menos 1. Primeiro passo aqui, coloca aqui uma chave, né? Primeiro passo aqui é resolver essa potência, não é? Então, esse 1 meio elevado a 8 e essa subtração do denominador também. Então, quando eu faço 1 meio elevado a 8, eu acho 1 sobre 256. Esse denominador já subtraí, 1 meio menos 1. Ou seja, menos 1 mais 1 meio, né? Eu tenho menos 1 e vou subtrair de 1 meio. Então, eu acho 1 meio negativo. Nós vamos repetir o sinal do maior aqui. Se tiverem dúvida, vocês fazem aqui, tira o MMC, né? Entre 2, transforma em fração, né? 1 meio menos 1 sobre 1, tira o MMC, entre 2 e 1, que é 2, e aí aqui nós vamos ter 1 menos 2, né? Então, quando faz essa subtração, eu acho que esse menos 1 meio, que repete o sinal do maior. Então, prosseguindo aqui, nós vamos, mais uma vez, resolver o parêntese, e aí, no caso, nós vamos subtrair esse 1 sobre 56, 256, menos 1. Novamente aqui, né, se quiser trabalhar detalhadamente, pode tirar o MMC, né? Ou então eu posso fazer 1 sobre 256 menos 256 sobre 256, né? Eu pego o mesmo denominador e transformo nessa fração, 256 sobre 256, que seria 1. Faço essa subtração, então, quando eu faço, eu encontro o seguinte resultado. Menos 255 sobre 256, né, gente? Repete o sinal do maior. E aí permaneceu menos 2. Por enquanto, esse primeiro termo permaneceu aqui, 320. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Uma divisão de fração, repete o numerador e multiplica, né? Faz a inversão. Era uma divisão, passa a ser uma multiplicação, multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, ficou 320. Aqui eu fiz uma comparação de sinal, menos com menos ficou mais. Então, repeti 255 sobre 256 e invertendo 1 meio, ficaria 2 sobre 1. E agora é só multiplicar, né? Transformo tudo em fração, multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Se quiser também facilitar, pode simplificar aqui, 256 por 2, fica ao critério de vocês. Quando eu faço tudo isso, que eu multiplico e divido, eu acho 637,5. Então, a soma dos 8 primeiros termos dessa PG é 637,5. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado dúvida nessa questão. E vamos passar para a próxima. Próxima questão é a 64, diz o seguinte: a tabela seguinte informa a projeção do número de livros vendido em uma livraria nos primeiros anos de atividade. Se for mantido esse padrão, qual será o total de livros vendidos nessa livraria nos seus 10 primeiros anos de atividade? E aí a questão já diz que considere 1,2 elevado a 5 igual a 2,5, aproximadamente 2,5. Tem a tabela aqui. No primeiro ano foi vendido 50 mil livros, no segundo ano 60 mil livros, no terceiro ano 72 mil livros, no quarto ano
86.400. E ele quer saber o total de livro vendido nos 10 primeiros anos. Então, é a soma dos 10 primeiros anos. Vamos coletar os dados dessa questão. A índice 1 é o primeiro ano, 50. Razão, eu pego um termo qualquer e divido pelo anterior. No caso, posso estar dividindo 60.000 por 50.000, ou seja, dividir 6 por 5. Daria uma fração, né, 6 sobre 5, ou dividindo, né, como a questão sugere aqui que tem um número decimal, então eu dividi. E ao dividir 6 por 5, eu acho 1,2. Então, a razão vai ser 1,2. Número de termos aqui, como ele pede os 10 primeiros termos, N vai ser 10. Nós vamos ter que encontrar o Sn. Então, S10. Vamos aplicar a fórmula, né? E aí começamos a substituição. Esse A índice 1 vai ser os 50.000, a razão 1,2 elevado a 10 menos 1, sobre Q, que é 1,2 menos 1. 1,2 menos 1 daria 0,2. Nesse caso aqui, o que nós observamos? Que a questão deu 1,2 elevado a 5, que aqui nós temos 1,2 elevado a 10. Então, eu vou quebrar esse expoente, né? 10 é o mesmo que 2 vezes 5. Então, vai ficar 1,2 elevado a 5, elevado a 2, menos 1, e aqui eu já fiz a subtração, 0,2. No caso aqui, foi só para transformar esse 1,2 elevado a 10 em 1,2 elevado a 5, como foi sugerido no enunciado da questão. Então, eu posso fazer isso. 5 vezes 2 daria 10. Não modificou em nada. Agora, eu posso substituir esse 1,2 elevado a 5 por 2,5. Então, o próximo passo é somente fazer isso. Certo? Fiz essa substituição e agora 2,5 elevado a 2. É o próximo passo, resolver esse expoente. 2,5 elevado a 2 é 6,25. Aqui eu fiz uma simplificação, ó. 50.000 dividido por 0,2 deu igual a 250.000. Não é dividido por 2, gente, é dividido por 0,2. Então, o número, ao invés de permanecer o mesmo, né, ser 25.000, aumenta, é 250.000, porque eu estou dividindo por uma unidade decimal, que 2,5 elevado a 2 é 6,25, menos 1, vai dar 5,25. E agora eu faço essa multiplicação, 250.000 vezes 5,25, e eu obtenho como resultado 1.312.500. Então, é um número bem grande, né? Se a gente não estivesse usando a fórmula, essa fórmula seria um pouco mais difícil de trabalhar com esses números. Então, essa é uma vantagem da gente estar trabalhando com a fórmula para cada conteúdo que a gente aborda. Então, vamos agora passar para a questão 65. A questão 65 diz o seguinte: no financiamento de uma moto, ficou combinado que o proprietário faria o pagamento em 20 prestações mensais que formam uma PG de razão 1,2. Sabendo que o valor da quarta prestação era de R$ 318, quarta prestação, determine o valor pago, o total pago pela moto. Então, o total seria 20 prestações, eu teria que conhecer, né? Ele quer saber o S20, nós temos a razão da PG, que é 1,02, e temos a quarta prestação. Pela forma da soma dos termos, nós precisamos conhecer o primeiro termo, o A índice 1, para depois fazer a soma dos 20 termos. Então, vamos extrair os dados. A índice 4
318, a razão 1,02, considerando aqui só 4 termos, então o N seria 4. Eu faço isso para encontrar o A índice 1. Nesse caso aqui, eu vou usar a forma do termo geral para achar o A índice 1, e depois eu trabalho para encontrar a soma dos termos. Nós vamos usar as duas fórmulas aqui, né? Então, o A índice 1, N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse é o conteúdo que a gente já trabalhou no vídeo anterior. A índice N aqui, a gente considera o A índice 4, que é 318. O A índice 1 é o elemento que a gente quer encontrar. O N vai ser 4 menos 1. Então, substituindo aqui, 318... Esse Q é 1,02 elevado a 3, no enunciado da questão, ó, manda substituir por 1,06, a questão já facilitou bastante, né, a gente não precisa fazer esse cálculo, já sugestiona, né, então isso aqui é uma sugestão, que vamos estar trabalhando com esse dado ao longo da questão. E aí, agora o próximo passo é substituir, né? Esse 1,02 elevado a 3 por 1,06, vai ter uma igualdade, a incógnita está no segundo membro, vou levar ela para o primeiro membro, vou fazer só uma troca de aqui nos termos, né? Primeiro membro passa para o segundo passa para o primeiro, e agora eu divido tudo por 1,06. Então, vai ficar 318 dividido por 1,06, e eu acho A índice 1 igual a 300. Então, achei o primeiro termo, quer dizer, a primeira prestação da moto foi 300, a quarta foi 318, e aí ela vai aumentando, né, que é 1,02 a razão. Então, agora eu vou achar a soma dos termos, que é a soma dos 20 termos que a questão nos pede. Vamos lá, S20 vai ser igual a índice 1, que é o primeiro, que a gente encontrou 300. Razão é a mesma, 1,02 elevado a 20. O enunciado da questão já dá esse valor, quanto é esse 1,02 elevado a 20, que é 1,05. Então, o próximo passo é substituir. E aqui, menos 1, é só uma substituição na fórmula, 1,02 menos 1. Também vamos fazer essa subtração. 1,02 menos 1 vai ser, né, vamos diminuir inteiro por inteiro, vai ficar apenas a parte decimal, 0,02. Substituímos esse 1,02 elevado a 20 por 1,5. Próximo passo, fazer essa substituição, essa subtração aqui, 1,05 por 1, que vai ser 0,05. Novamente, eu adiantei aqui, dividi 300 por 0,02, eu obtive como resultado 15.000. E agora, para finalizar, multiplico 15.000 vezes 0,5. Então, nós vamos encontrar 7.500, que vai ser a soma das 20 prestações, né? A moto vai ser paga em 20 prestações e vai dar um total de 7.500. Certo, pessoal? Então, esse é o conteúdo de hoje, as questões que nós iríamos resolver. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.